continuar. Ó, continuando o nosso assunto aqui, turma, do capítulo 3, que fala sobre o calor nas máquinas, a gente viu, né, a gente estudou lá o advento tecnológico, né, o surgimento de máquinas a vapor, máquinas movidas à força, né, e deixa eu até voltar aqui, ó, para mostrar o histórico, né, das máquinas que surgiram, ó. Então, aqui, ó, até a máquina de combustão interna, né, máquinas movidas a combustível. Então, a gente viu que lá em 1700, né, surgiu a máquina a vapor, depois essa máquina foi melhorando, né, surgiram máquinas movidas a carvão, máquinas movimentadas a gasolina, né, até chegar a máquina de combustão interna, que é o que tem explosão, né, que queima o combustível e faz com que o carro se locomova, tá? Então foi um avanço bem grande, né, que facilitou a vida das pessoas, a sua locomoção, né, para grande distância. Construíram-se em trem, né, ferrovias bem grandes, embarcações, né, movidas ao vapor, fazendo com que você conseguisse atravessar continente, né, atravessar oceanos e você chegar cada vez mais longe, okay? Diminuindo o gasto de energia das pessoas que tinham que andar ou ir a cavalo, né? Perdia-se muito tempo fazendo grandes percursos, e esses avanços, tá, na criação de mecanismo, como eu falei para vocês, barco a vapor, locomotiva, né, movida a vapor, depois a criação de carros, né, substituindo carroças, navios, tudo isso melhorou, tá, o transporte da população. E também uma curiosidade, como melhorou o transporte, né, da população, também fez com que a população engordasse. Tá? Por quê, professor? Se eu compro um carro, eu vou na padaria, eu vou ali de carro. Eu não vou andando. E faz com que a pessoa acabe ficando sedentária, né? Acabe engordando. Acontece. Mas claro, se a pessoa praticar atividade física, ela não vai. Mas algumas pessoas, quando acabam adquirindo o carro, acabam ficando sedentária. Eu tinha que ir ali no mini box que fica uma rua. Eu não vou andando, eu vou de carro. Acontece. Quer falar, Débora? Professor, antes do lockdown, eu e meu irmão, a gente começou a fazer karatê. Tipo, o karatê, ele não fica, o dojo, ele não fica, tipo, Bora aqui voltar para o conteúdo, tá? Vamos falar aqui sobre os efeitos socioambientais dos avanços tecnológicos. Os avanços tecnológicos, eles foram, sim, importantíssimos, são ainda importantíssimos, porque há o avanço ainda, tá? Ainda existe, ok? Mas, turma, esses efeitos socioambientais, principalmente no final do século XVIII e século XIX, ele melhorou muito, por um lado, né? Da burguesia, melhorou a vida da burguesia, tá? Mas dos outros não, né? Porque trabalhavam mais de 15 horas por dia, né? Sem condições boas de trabalho, eram condições praticamente de escravo. Trabalhavam 12, 16 horas por dia. Crianças trabalhavam, não tinham condições ideais de trabalho. Fala. Professor, a minha página... Só virar o livro, tá? E, ó, a partir do meado do século XVIII, um conjunto de mudanças relacionadas ao trabalho alterou para sempre a organização social em todo o planeta. Até esse período, desenvolvia-se exclusivamente, ó, atividades artesanais. Então, ó, lá antes do século XVIII, XIX, as principais atividades eram o artesanato, né, que era vendido, era a principal mão de obra, era trabalhar com artesanato, era vender bijuterias, entre outras coisas, ok? E a partir, principalmente, da Revolução Industrial, mudou-se totalmente, né? O que aconteceu? Ó? No início do processo de industrialização, que foi chamado de Revolução Industrial, que foi o marco, né, pela Inglaterra, os avanços tecnológicos mais significativos no início foram a fabricação de tecidos. Trabalhava-se no início lá, com a Revolução Industrial, com tecidos. Eram máquinas que foram aprimoradas, né? Máquinas de porcelanato. E qual era o tipo de máquina que utilizavam? Movida a vapor. Claro que com o tempo foi melhorando, tá? Mas no início eram trabalhando com porcelanato, com tecidos, com algodão. Eu lembro, acho que eu tinha idade de vocês, época que novela ainda prestava, né? Eu lembro que tinha uma novela que o pessoal vinha da Itália e eles trabalhavam em fábricas. E nessa novela eu lembro, não só novela, mas tem vários filmes também que mostram isso, que as pessoas eram exploradas.
Elas trabalhavam lá, fazendo, as mulheres, principalmente as mulheres, elas ficavam lá nessas máquinas de tecido, chegavam de manhã cedo e só saíam à noite, iam para suas casas, né? Tinham que só dormir e voltar. E também utilizava-se muitas crianças nessa época, tá? E eu já vou deixar falar. E nesse novo sistema industrial, cada trabalhador era responsável, ó, pela fabricação de uma parte específica. Então, por exemplo, eu tô aqui embaixo de mim, né? Que eu tô na vertical, tá? A Débora, a Hanna e o Lameira. O que aconteceu? A Débora, a Hanna e o Lameira, lá em 1900 e alguma coisa, lá em 1800, no final de 1800 e 1900, no início, trabalhava numa fábrica. A Débora tinha que ficar responsável, por exemplo, vamos supor que é uma fábrica de carro, responsável pela produção de pneu. A Hanna ficava lá do couro do carro, o Lameira pela parte dos parafusos. E o que acontecia? Vocês eram específicos, vocês só ficavam trabalhando nessa parte e vocês iam ficar muito tempo. Vocês não tinham um amplo conhecimento, não se tinha. As pessoas ficavam só trabalhando naquela parte específica. Ou seja, ninguém conhecia totalmente a mercadoria que estava sendo feita. Então, você ficava separado em determinadas partes. Você só ficava lá. E o que acontecia? Ó, há muito tempo, no início precisava-se de bastante pessoas. Ó, aqui nessa imagem, você vê, ó, nessa produção de carros, precisava-se de 50 pessoas para trabalhar. Hoje, se você for ver, é pouquíssima, diminuiu muito. Então, a máquina, ela foi importante, foi, mas ela tirou o quê? O lugar do ser humano. Ela foi fazendo com que o ser humano perdesse espaço, tá? Fala, Débora. Pessoalmente, em comida que eu percebo, a maioria das pessoas que tipo, estão trabalhando diretamente, né, em fazer a comida, assim, só tipo verificar, tá limpo, não tem tá tudo certo, não tem nenhuma, sei lá, bactéria ali, são poucos funcionários que vão trabalhar. Então, turminha, dessa tirinha aqui, isso funciona ainda hoje em dia, isso ainda permanece. Vem lá desde 1900, né, início do século XX, até hoje no século XXI. Então, ó, que ele até pergunta aqui, trocando ideias. A tirinha representa um dos muitos casos de funcionários que atuam durante décadas na mesma linha de produção, sem ter ideia daquilo que estava ajudando a fabricar. Isso continua acontecendo na indústria? Sim, turma, continua acontecendo, tá? E isso acontece por quê? Principalmente porque as empresas, elas vão visar o lucro, elas querem o lucro. Então, ela vai só especificar, vai deixar pessoas fazendo pequenas funções, tá? Pequenos trabalhos, e elas não sabem tudo que estão produzindo. Claro que ela vai ter uma ideia. Se ela trabalha numa loja de BMW, ela sabe que ela vai estar lá no produto final produzindo um carro, mas ela não vai ver toda a montagem, ela vai estar numa parte lá, só colocando as peças e tudo mais. Mas hoje ainda continua essa especificação. Tanto é, Tom, que hoje, né, o que se mais fala de ramo de emprego, claro, né, medicina, no ramo da enfermagem, né, medicina, você consegue, mas sim tecnologia. Aqui em Macapá nem tanto, mas fora aqui, nos grandes polos, a área tecnológica ainda rende muito, né? É uma área que sempre está em expansão e sempre vai estar melhorando, ok? Ó, e continuando aqui, passar para a próxima Professor, parte. Oi? eu acho que, eu não lembro agora se foi essa semana, assim, né? Tipo, segunda, terça, eu tava lavando a louça, minha mãe tava na cozinha. Continuando aqui, turma, impacto social do processo de industrialização, ó. Com um dos objetivos principais dos empresários era a obtenção cada vez mais de lucro, né, de dinheiro, os operários eram tremendamente explorados, chegando a trabalhar 15 horas por dia, em troca de um salário muito baixo. Mulheres e crianças também trabalhavam para ajudar no sustento das famílias, recebendo muito menos dinheiro, né, que os homens, tá? Então, mulheres, crianças trabalhavam também na produção, né, principalmente lá, como eu falei para vocês, de tecidos, ok? Então, era bastante explorado. No Brasil, turma, veio a melhorar a partir de 1990. E ainda tem exploração infantil ainda, mas melhorou um pouco quando elaboraram o ECA, né? A lei lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que, por exemplo, Débora, quantos anos tem? Eu tenho 11 e vou fazer 12. Pois é, Débora, 12 anos.
Ah, a Débora, eu quero trabalhar. Ela não pode. A Débora não vai poder trabalhar. Okay? Quando é que vai poder trabalhar? Com 16 anos lá, com um trabalho de menor aprendiz, né? Com 16 anos, menor aprendiz, e não pode trabalhar à noite. Para trabalhar à noite só quando eu conseguir 18 anos. Então, tudo isso, ó, Professor, né, para não ter essa exploração infantil. Pode falar. eu, eu lembrei agora de uma história, assim, eu conheço a Malala, né, eu acho. Aí teve outro menino que... Tá? Ó, aqui a imagem mostra, né, crianças trabalhando em uma empresa têxtil, né, no início do século XX, e entre 1860 e 1900, Alemanha, França, Rússia e Itália, entre outros países, também se industrializaram. Durante esse período, as principais inovações tecnológicas foram o emprego do aço, o uso de energia elétrica e o dos combustíveis derivados do petróleo. A invenção do motor de combustão e da locomotiva, além do desenvolvimento de produtos químicos como a dinamite, utilizada na explosão de rocha e de outras estruturas, e o raio, um tipo de fibra sintética que passou a ser usado na fabricação de tecidos. Então, os outros países também começaram a se especializar, viram o que a Inglaterra estava fazendo e começaram a melhorar também, né? Se desenvolver. E para a gente finalizar a aula de hoje, tá? A gente vai ficar aqui na letra B, impacto ambiental provocado pela industrialização. Ó. A partir do século XX, a demanda de recursos naturais para a produção de bens de consumo aumentou consideravelmente e o principal efeito da expansão da atividade industrial em vigor até hoje foi o aumento da concentração de gases intensificadores de efeito estufa, né, na atmosfera. Eu lembro que a Mulher Maravilha, dá um exemplo, né, que quando ela chega em Londres, o cara lá, acho que ele fala, bem-vindo à belíssima Londres. Ela fala, belíssima, suja, cinza, ar poluído. Então, o que acontecia? Havia muita liberação de gases tóxicos, né? Tinha muita chuva ácida. Ah, professor, vocês estudaram no passado, né? Que a chuva ácida não derrete as pessoas. Ela vai trazer prejuízo ao couro cabeludo, entre outras características. Mas era muita poluição. Teve uma neblina lá na Inglaterra tão forte, que matou muitas pessoas. Mas essa neblina ela tinha gases tóxicos, era de fumaça, ficou a Inglaterra toda praticamente durante semanas e trouxe prejuízos respiratórios para várias pessoas. Então, a partir da Revolução Industrial, aumentou muito, teve uma intensificação dos gases poluentes, principalmente dióxido de carbono, o metano, tá? Nitrato, fazendo com que houvesse a maior acúmulo desses gases na atmosfera, fazendo com que houvesse um aumento da temperatura e também tá? Chuvas ácidas próximo desses polos industriais. E como muitos países, né, dispunham de grandes reservas de carvão mineral, essa era a principal fonte de energia utilizada para o funcionamento das máquinas industriais. O problema é que, como vimos, a queima desse combustível fóssil produz uma quantidade expressiva de gases tóxicos, que acentuam o efeito estufa e provocam um fenômeno conhecido como chuva ácida. Na atualidade, os processos industriais continuam gerando muitas substâncias poluentes. Embora as indústrias utilizem energia elétrica, né, que é mais limpa, porém ainda há a utilização de usinas, tá, nucleares, né, que causam acidentes que podem fazer com que não exista mais vida nessa cidade, né? Tenho que migrar, como Chernobyl, como lá Fukushima, no Japão, tá? Fazer com que tire essas Você pessoas. falou de energia elétrica, agora eu lembrei da apagão. Uhum. E ontem eu pensei que ia ter apagão, de tanta chuva. E fazendo com que seja cidade fantasma, tá? Então, tudo isso, pessoal, acaba trazendo, né, prejuízos. Um exemplo, olha, foi aqui um dos desastres ambientais com petróleo no Brasil, ó. Desastre ambiental como derramamento de óleo no litoral do Brasil em 2019, 2 anos atrás. Vocês devem ter visto nos jornais, ó. E isso trouxe bastante prejuízo para os animais, né, para os peixes, para as plantas aquáticas e também para os moradores locais. Por quê, professor? Porque muito desses nordestinos que moram no litoral, eles trabalham, tiram seu sustento da pesca, peixes, camarões, entre outras. Então, se está poluído, eles não conseguem pescar. Vai ter muito... Eu lembrei de um episódio, eu não lembro agora. Acho que não é do petróleo, de óleo, mas foi de alguma coisa, de que algum coletando acho que a gasolina,
Acabou. Sim, acontece. Tio, uma pergunta, tio. Faça, Hannah. Da página 58, da página 45 até a 58, você já pediu todas as atividades? Qual página? Da página 45 a 58, da página que me está agora. Você não pediu a página 51. Ah, tá. Porque eu vou lhe entregar todas, eu já fiz todas. Então, turma, a aula de hoje, ela fica aqui na página 59. Quarta-feira não, terça-feira a aula é gravada. Eu vou deixar uns vídeos lá para vocês assistirem. Assistam, tá? Não precisa você assistir a aula quando der 18 horas, tá? A aula é 6 horas. Assistam, se você tiver tempo, assista antes. De manhã, a aula já vai estar disponível. Aí você não acumula tanta atividade. Só que eu quero acho que ano passado eu percebi que eu demoro muito tempo. Às vezes eu vou esperar vocês, professores, mandar a meu WhatsApp. O que eu quero que vocês pesquisem? Coloca aí. Desemprego estrutural. Pode falar, tio. Desemprego o quê? Desestrutural, é? Estrutural. Desemprego estrutural. Já. O outro eu vou escrever aqui que talvez você não consiga compreender, que é obsolescência planejada. Opa! Obsolescência planejada. Tá aí, eu escrevi, obsolescência planejada. Você pode jogar no Google obsolescência planejada ou obsolescência programada. É a mesma coisa. Quero que vocês leiam sobre isso, tá? Sobre obsolescência. Não leiam no Wikipédia, tá, turma? Não vão no primeiro link, que é o Wikipédia, tá? Procurem Super Interessante, a revista Exame, qualquer outro tipo de revista, menos o Wikipédia, tá? E o outro é... A gente vai usar tipo, se eu quiser, eu posso fazer um mapa mental, precisar disso? Pode. A única coisa que eu preciso fazer é saber... Mapa mental é melhor. Pode fazer. Mas não precisa mandar para o senhor, não. Não. É só deixar para o debate. E o outro é industrialização 4.0. É para pesquisar esses 3 assuntos? Sim, esses 3 assuntos que a gente vai debater na próxima aula. Repete, gente. Industrialização ou indústria 4.0. Desemprego estrutural, obsolescência planejada e industrialização, indústria 4.0.